ao vivo, esperando as pessoas entrarem. Tá ao vivo? Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí, você que nos assiste ao vivo e também que está assistindo aí pelo IGTV. Nós vamos falar hoje com vocês uma live top, uma aula sobre gerenciamento de emoções, aqui recebendo a nossa querida Sayan Ramos, que vai falar mais detalhes para vocês agorinha. Então, eu queria mandar aí um abraço a todos, os nossos alunos em especial que nos seguem aí ao vivo, todos os responsáveis dos nossos alunos, os educadores de maneira geral, aqui do sul da Bahia e do Brasil, todos os diretores, professores, ontem foi o dia do pedagogo, parabéns aí, um abraço a todos os pedagogos, viu? Sejam bem-vindos a mais uma live, onde estaremos passando conteúdos, uma verdadeira aula para vocês. Estamos aí então ao vivo pelo Instagram, entrando aqui agora pelo Facebook e pelo YouTube também. Acompanhem e sigam as nossas redes sociais. Então, pessoal, hoje nós estaremos aqui recebendo a Sayan Ramos, que é a... Libera aqui, por favor, a senha para ela. E estaremos entrando também pelo Instagram dela, então quem está nos acompanhando aí, nós vamos estar falando mais para vocês. Sigam lá, @Clínica das Emoções, é a criadora dessa empresa, né? Está no mercado educacional, no mercado com isso há 3 anos e fazendo estudos na área já há 12 anos, nessa área aí, mexendo com as emoções, porque começou a estudar para cuidar da própria vida dela, onde foi aprofundando com os estudos e hoje tem uma empresa há 3 anos já no mercado, cuidando e ajudando as pessoas ao gerenciamento de suas emoções. É algo muito importante que vocês vão gostar bastante. Então, pega um pezinho para ela, para colocar aqui no papel, que você pode usar essa ajuda. E vocês vão estar aprendendo bastante, então podem inclusive estar fazendo perguntas. Fixe aí no comentário, Alessandro, pra gente, por gentileza. Façam perguntas, escreve aí live com a Sayan Ramos, gerenciamento de emoções, façam perguntas. Podem perguntar, interagir e estaremos respondendo. Clínica das Emoções, aqui, ó. Instagram. Pega aqui pra você ver. Estaremos respondendo ao vivo aí pra vocês no final da live, tá? Então eu vou deixar ela se apresentar melhor do que eu, que está aí hoje. Estamos recebendo a nossa convidada de hoje, a Sayan Ramos. Um abraço aí a todos. Sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, minha querida. A palavra é sua. Ei, galera, tudo bem? Então, como ele já disse, eu sou a Sayan. Tenho um programa que chama Clínica das Emoções e vou contar bem rapidamente como que tudo isso aconteceu. Há muito tempo atrás, a minha vida era muito ruim e as minhas emoções eram uma montanha-russa. De fato, eu não sabia como lidar com elas. A minha primeira formação é em Direito, eu era advogada e aquilo me incomodava muito, porque se profissionalmente eu estava bem, na minha vida pessoal eu não conseguia administrar aquele tanto de situações. E aí foi quando eu comecei primeiro com uma terapia e depois eu comecei a estudar e fazer cursos, e muitos cursos não fizeram sentido, foi realmente jogar dinheiro fora, e outros cursos fizeram muito sentido. E aí eu comecei a ver o que dava certo, o que não dava certo, a minha vida foi melhorando, eu fui mudando, até que chegou um ponto que minha vida tinha mudado completamente. Quando minha vida mudou, a minha forma de agradecer a Deus foi: eu vou fazer isso de forma voluntária, para que eu consiga retribuir de alguma forma toda a mudança que aconteceu comigo. E aí a vida daquelas pessoas começaram a mudar também. E algumas pessoas chegavam para mim e queriam pagar pelo meu serviço. E aí foi quando tudo começou a mudar. O primeiro nome não era Clínica das Emoções. Passei por algumas transformações profissionais, de nome, etc. Mas aí são só detalhes. Fato é que a vida de muitas mulheres e de muitas outras pessoas começaram a mudar também. E aí, num determinado dia, surgiu Clínica das Emoções, sendo que todo o trabalho já estava sendo feito. E eu percebi que a sociedade, as pessoas em si, elas têm muita dificuldade em gerir as suas emoções, o que é diferente de inteligência emocional. E hoje vou trazer para vocês alguns passos de como gerir as emoções, mas para que fique bem suave, o que é bem importante. Sabe aquela xícara que está cheia de água suja? Então, é mais ou menos você quando tem um conhecimento pré-concebido de determinar a água. Então, o que você vai fazer agora? Você vai colocar água limpa para que essa xícara fique com água limpa. Então, abra o seu coração, abra a sua mente, abra o seu ser para ver o que eu vou falar. E depois que eu disser isso, você vê o que faz sentido para você, o que não faz sentido, e aí você aplica e vê o que muda na sua vida. E já deixa aí depois também nos comentários.
Então vamos lá, eu preciso começar por um conceito bem simples. Se vocês quiserem, vocês vão colocando as perguntas e aí depois o suporte vai passando essas perguntas pra gente aqui. Então vamos começar de uma maneira bem simples, para você entender como que funciona o seu cérebro. Pense na sua mão, de pulso fechado. Existe uma teoria que foi desenvolvida em 1970 que fala que o seu cérebro basicamente é dividido em 3 partes. E pense na sua mão. Então você tem o cérebro reptiliano, que é essa parte, que é a base, que é a parte de trás, como se fosse essa parte aqui. Esse cérebro, ele também está presente nos animais. Então, de forma instintiva, você reage. É a sua forma de sobreviver. E é exatamente aí que falha o gerenciamento emocional. Porque toda vez que o seu sistema, toda vez que a sua mente, que o seu corpo entender que você está em perigo, você vai atender a fazer 3 situações. Ou você vai parar, se paralisar, ou você vai lutar, ou você vai fugir. Pense num javali que está ali no meio da selva e ele começa a ver um leão. O leão é o predador. O que ele vai fazer? Ele vai fugir, a boca dele vai secar, o coração vai acelerar. E é assim que acontece com você. Quando a sua mente, o seu sistema acredita que você está correndo risco de vida, ou você vai lutar, ou você vai fugir, ou você vai paralisar. Por isso que você não consegue gerir as suas emoções. Então, toda vez que você sente medo, toda vez que você sente ansiedade, toda vez que você sente raiva, é isso que vai acontecer em você. E aí, você tendo essa consciência do seu cérebro reptiliano, depois disso, existe um segundo cérebro, que é o que a gente chama de sistema límbico. Esse sistema, ele já se sobrepõe. E depois vem o neocórtex, que é essa parte central, aqui mais frontal do seu cérebro. Então, se você pensar bem, toda vez que você tiver com algum instinto, toda vez que você for reagir, se der tempo, você pode fazer isso aqui. Quando você fizer isso aqui, automaticamente você já começa a raciocinar, você já começa a pensar, você já traz para o seu neocórtex. Logo, isso já é uma forma de você conseguir gerenciar a sua emoção. É muito simples, só o fato de você fechar sua mão, você já toma uma atitude de raciocinar, de gerir as suas emoções. O outro ponto é que nós fomos criados desde pequenos a não sentir. Então eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir medo, eu não posso sentir ciúmes, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo. A tendência dos nossos pais foi bloquear esses sentimentos, essas emoções na gente. Então o que acontece? Toda vez que você sente raiva, toda vez que você sente ciúmes, toda vez que você sente medo, que são sentimentos que foram tidos como ruins, o que acontece? Você tende a reprimir. E é exatamente nessa repressão que existe a falha. Por quê? Toda vez que você reprime o sentimento, ele vai sendo armazenado, 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 até que pá, você explode. Explodiu é quando você vai lá e vive naquela montanha russa emocional e acaba descontando nas pessoas aquilo que está reprimido dentro de você. Então, para quem está com papel e caneta na mão, basicamente, existem 4 emoções fundamentais, que é a raiva, a tristeza, a alegria e o nojo. Todos os outros sentimentos e emoções, eles são derivados dessas emoções. Essas são emoções primitivas. Então, sempre que você tiver com alguma emoção, para por um segundo e se pergunte, o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo raiva? Eu estou sentindo medo? Eu estou sentindo tristeza? O que de fato eu estou sentindo? Para que você consiga gerir as suas emoções, você precisa ter essa consciência de saber primeiro o que você está sentindo. Não tem como gerir algo que você nem conhece. Então esse é um segundo ponto. Tá ali naqueles segundos que antecedem essa explosão, pá, pergunta o que você está sentindo. Ah, Sayane, eu não consegui gerenciar. Fui lá e pá, explodi. O que eu faço agora? Uma vez
fez, feito, tá feito. Nada de culpa. Por quê? Porque se já estiver sangrando, você vai colocar o dedo para sangrar mais. Então, se já tá doendo porque você explodiu, porque você tratou mal, porque você fez algo que você não queria ou porque você se sabotou por medo, então vai lá, tira essa culpa, limpa essa culpa e volta para identificar o que você sentiu. Depois que você identifica o que você sentiu, por que eu senti isso? Ah, foi porque fulano gritou comigo. Ah, foi porque fulano me xingou. Ah, foi porque eu tava com medo de fazer isso. Porque eu tava com medo de fazer aquilo. Então já identifica também por que você tá sentindo aquilo. Então, só recapitulando, lembra dos 3 cérebros que estão aqui na sua mão. Então, toda vez que você for sentir alguma coisa, você pode fechar a mão e esse instinto aqui, você já vai evitar uma explosão. O segundo ponto é você ter consciência do que você está sentindo e por que você está sentindo. Tem alguma pergunta aí, galera? Tem sim, mas é porque caiu aqui. O pessoal tá perguntando assim, ó, por exemplo, uma dúvida aqui nos bastidores. O que um jovem pode fazer para gerenciar, por exemplo, a emoção que ele tem, aquele nervosismo antes de uma prova, que pode fazer até ele esquecer, se bananar em alguma questão, né? E se sair ruim na hora de um exame, na hora de uma prova. O que ele pode fazer para se concentrar melhor em uma prova e deixar de lado aquele nervosismo? Eu vi até você dando algumas dicas aí com o punho cerrado, isso é bem bacana. Puder dar alguma dica para eles no momento da prova, a gente agradece aí, viu, Sam? Pronto. Gente, você tende a ter medo por aquilo que você não passa, que você nunca passou. Então, o primeiro ponto é, o medo, na verdade, não é da prova, é de você fracassar na prova. Porque se você fracassar na prova, você vai se julgar e a sua família vai se julgar também. Então, o primeiro ponto é ter consciência de que o medo não é da prova, mas é do julgamento ou do fracasso. Sabendo disso, o que você pode fazer? Simulação de prova. É muito batido isso, é óbvio, mas muita gente erra no óbvio. Existe um estudo que grandes empresas, elas vão à falência pelo óbvio. Então, você simular o ambiente de prova é muito bom. Então, naquele período, você vai falar para as pessoas não entrarem no seu quarto ou no seu local de estudo. Você vai pedir para as pessoas não te incomodarem, você vai desligar o celular e você vai pegar uma prova e você vai realmente fazer aquela prova, porque você está antecipando aquela emoção. Se ainda assim você tiver com medo, o que eu indico? Você vai respirar no momento da prova, para a prova. Ah, Sayama, mas só que o tempo é muito curto. Eu sei que o tempo de prova é muito curto. Mas é um tempo que você não vai perder. Você está investindo para você ganhar em qualidade. Para você ter mais clareza mental para responder as perguntas. Porque o medo, ele suga a sua energia. Logo, você não vai conseguir pensar como você deveria para responder as questões. Então, senta lá na sua mesinha de prova, fecha os seus olhos, respira e se pergunta aonde que o medo está no meu corpo. O medo, ele vai estar em algum lugar do seu corpo. Aquele nervosismo, ele vai estar em algum lugar do seu corpo. E onde ele estiver, você coloca a mão. Ah, é no peito, Sayama. Então, coloca a mão no seu peito, respira e solta. Você pode, se você não se achar muito louco e não tiver problema com isso, você pode respirar e sonorizar mesmo, que é... Isso aqui é uma forma de você fazer um detox mental. Então, tudo aquilo que está conflitando na sua mente, todas aquelas emoções que estão conflitando na sua mente, naquele momento e está brigando ali pelo raciocínio de prova e pelo medo, você vai liberar. Então, vai sobrar mais espaço, mais tempo para que você responda as perguntas com clareza, com calma. Ficou bem claro? O Yuri disse que fiz essa do punho antes da prova da PM Bahia. E o que aconteceu, Yuri? Não sei, outro falou que não sei em que parte do corpo que está o medo. Se você fechar os seus olhos e você respirar, você vai identificar onde está o medo. E você vai conseguir identificar a cor, você vai conseguir identificar a textura. E você pode dizer para ele, medo, vai embora, porque eu já estou seguro sem você. Gente,
Parece muito ridículo, mas funciona muito. Se você fizer o teste e se propor a fazer isso, inclusive antes da prova, porque o medo ele não surge na prova, ele pode ampliar ali naquele momento, mas ele começa antes. Então, se um mês antes você já começar a fazer isso, na hora da prova você vai estar bem calmo. E aí eu vou contar uma história minha, de prova minha. Como eu falei, a minha primeira formação é em Direito e eu advoguei por muito tempo. Eu advoguei por 9 anos. E quando eu estava fazendo a minha prova da OAB, tinha uma questão que eu não sabia a resposta. Eu já tinha procurado, reprocurado, pensado e eu já tinha feito toda a outra prova. Eu não me desesperei com ela, primeiro eu fui fazer as outras questões. E aí quando eu cheguei nessa questão novamente, eu respirei e eu falei assim, bem, eu vou ao banheiro, vou lavar o meu rosto. Se eu voltar e eu não achar essa pergunta, eu vou entregar a prova com ela em branco. Eu me acalmei, eu respirei, eu sentei, eu vi aonde que estava a emoção. E eu liberei para que eu pudesse ter clareza mental e conseguir achar a solução da questão. Ou a solução de entregar a prova e ir embora. Eu precisava decidir o que eu ia fazer. E assim eu fui. Fui ao banheiro, lavei o meu rosto. E quando eu voltei, gente, pasmem, que eu tinha alguns livros de consulta, é permitido, né? Eles olham os livros no início e eles tinham me tirado um livro, mas eu tinha ficado com outros livros. E aí, de todos os livros que eu tinha, era o único que tinha aquela resposta. Eu não sei como, na verdade eu sei como. Eu abri o livro e lá estava a resposta da questão. Mas eu só consegui identificar porque eu tive calma. Porque se eu me desespero, eu não consigo achar a resposta da questão. As pessoas que morrem afogados, eles morrem pelo desespero. Porque eles já começam a acreditar que eles vão morrer e de fato eles morrem. Então assim também é quando você tem algum problema, algum desafio emocional, alguma questão. É só você respirar e soltar aquela emoção. Agora, sei lá, antes da prova, na minha preparação de prova, o meu pai chegou e me tirou do sério. O que é que eu faço nessas situações? Você vai identificar a emoção que você está sentindo e vamos supor que você esteja sentindo raiva. Você pode pegar uma almofada, ir até o seu quarto e descontar essa raiva na almofada. Você vai socar a almofada. Um outro ponto de você descarregar emoções que estão presas dentro de você é você ir até um espelho e você falar pro espelho, pra sua imagem, tudo que você nunca teve coragem de dizer pra alguém. Então ali você vai começar a descarregar tudo que você nunca teve coragem de falar pra alguém. Tudo que você acha de você, dos outros, de todo mundo. Por quê? Como eu falei lá no início, existe uma repressão para que você não sinta suas emoções. Mas como que você vai gerir uma coisa que você nem tem conhecimento, nem sabe o que é? Impossível. Então você precisa tirar de dentro esse acúmulo emocional que existe dentro de você. Isso é um outro ponto que você pode fazer. Então, não deixa explodir para descarregar a raiva no seu pai, na sua mãe, nas pessoas. Porque senão você vai começar a girar e a correr em torno do próprio rabo. Porque você vai descontar na sua mãe, aí uma hora ela vai ficar nervosa, ela vai descontar em você, e depois você desconta nela de novo, e assim por diante. Um outro ponto que ajuda muito na época de preparação de prova é você não se desgastar com aquilo que você não tem controle. Aconteceu um desafio, um problema, você não tem uma sala de estudo, você não tem o melhor computador, você não tem o melhor livro, você não conseguiu pagar o curso. Qualquer situação que você não tenha como mudar, pare de gastar energia com ela. Se você não pode mudar, não há o que ser feito. E enquanto você continua pensando naquilo, você está tirando energia daquilo que você deveria fazer, que é estudar, que é se concentrar, que é se preparar, que é fazer as provas. Então isso é um outro ponto que ajuda bastante, tanto na preparação de prova, quanto no gerenciamento de emoções, quanto no momento da prova. E é isso, Porte. Tem alguma pergunta enquanto eu bebo água? Temos sim. Cadê a água, produção? Dá água aqui. Tá aqui? Tá aqui. Vamos lá.
Nossa aluna aqui, Micaele, um abraço aí. Chega pra cá, Alessandro, por gentileza. Nossa aluna Micaele aí, de Canavieiras, está nos assistindo ao vivo pelo Facebook. Um abraço aí, viu, Micaele? Tá assistindo aqui pelo Face da mãe dela, Dona Heloísa. Um abraço a todos de Canavieiras. Tá perguntando aqui, ó, ela falou que sempre fica com medo e o medo faz com que ela se desconcentre. O que ela pode fazer para poder tirar o medo que gira aí nela? Você pode nos ajudar? Sim, pela pergunta da Micaele, esse medo ele começa antes mesmo do momento de prova. E aí ela pode usar exatamente a técnica que eu disse. Você pode sentar já hoje, Micaele, fechar os seus olhos, identificar o local do seu corpo onde você está sentindo medo, coloca a mão nesse lugar de olhos fechados, respira e solta, como se o medo fosse uma fumaça preta e ele estivesse saindo pela sua boca. Você faz isso por mais ou menos 10 minutos. E aí no final você já vai sentir uma diferença. E você vai fazer isso por todos os dias, até que você não sinta mais esse medo. Ficou claro, Micaele? Depois você dá um feedback aí nas respostas. Tem um outro jovem aqui, quando você vai dar uma lida, ele falou que tem medo de tomar injeção. O que ele pode fazer para acabar com esse medo aí? Dá um medo. Aí, será que é medo mesmo? Ou é algum trauma? Como é que é, hein? Medo de injeção. Que eu já vi gente, até vi um vídeo esses dias muito engraçado. O senhor, e pelo jeito ele é trabalhador daqueles guerreiros. Pode falar um pouquinho pra cá, Alessandro? E ele foi tomar injeção, gente, coitado, mas sofreu. Ali já é um medo que já tá igual... O Yuri falou que também tem medo de injeção, O Yuri também teve, e é bombeiro, hein? E tem medo de injeção, olha só. E aí a pessoa já vai com aquele medo antes, né? Então isso gera algo tão desesperador que a agulha às vezes nem entrou na pessoa ainda e ela já tá morrendo de dor por causa do medo. Então o cérebro nosso é muito forte realmente, né? Então... É uma ação instintiva mesmo, né? Ali o seu cérebro começa a identificar que você vai correr risco de vida. Mas isso está relacionado a um trauma. O medo da injeção é só a superfície. É como se fosse a pontinha do iceberg. O trauma tá lá embaixo. Aí eu realmente te indico a buscar uma terapia para achar a raiz do trauma. Porque funciona assim. Imagina uma parede. Os bloquinhos estão um em cima do outro. Quando você puxa a raiz, quando você puxa o bloco de baixo, toda a parede vai cair. Então esses medos, tipo de injeção, esses medos mais profundos, o ideal é que identifique a raiz, o trauma, onde começou. E pasmem, pode ter começado até 7 gerações antes de você, Yuri. Então esse trauma, ele pode nem ser seu, ele pode estar no seu DNA. Porque o que acontece? Cada célula de DNA nosso é como se fosse um microcérebro. Logo, cada célula ela tem registrado dores, traumas que podem nem ser seus. Sabe aquela história do genético? Basicamente isso. Então, 7 gerações para frente ou para trás, esse trauma pode estar acompanhando aí os seus familiares. Então, o ideal é realmente identificar a raiz, o trauma, procurar uma terapia, né? Lá no Clínica das Emoções também eu dou outras dicas mais voltadas para desordens físicas. E até falando em desordens, é comprovado que mais ou menos 80% das doenças, inclusive as físicas, tem a raiz emocional. Então, assim, não adianta tomar remédio se você não trabalha a raiz da questão. Porque você tá só tapando o sol com a peneira. Vamos colocar assim para ficar bem fácil de identificar. E mais interessante, são emoções reprimidas. Só que, gente, também não adianta sair descontando a sua raiva, a sua emoção em todo mundo, como eu já falei, que isso se torna um ciclo vicioso. Não vale reprimir, você não vai ter resultado, ao contrário, você vai adoecer. É como tomar veneno todo dia a conta-gotas. Mas sair descontando em todo mundo também não é a melhor opção, porque provavelmente você vai entrar num ciclo de culpa aí. Bacana, vamos lá, Sayana. Vou mandar um recado para eles aqui, é questão de 1 minutinho, quando você dá uma olhada aí no cronograma, que salvo engano aqui, a gente tem uma média ainda de uma meia hora ainda de live. Então dá uma olhadinha, enquanto eu vou mandar um recado aqui para todos, fiquem conosco, tá?
Puxa aqui pra mim, Alessandro, por gentileza, enquanto você dá uma olhada. Pessoal, eu queria falar pra vocês, para permanecerem conosco aí às 18h30, vai ter live apenas pelo Instagram, então quem tá acompanhando aí pelo Face, vai lá no nosso Instagram, tá às 18h30, com o Bombeiro Civil Yuri Silva Lamborghini, onde vamos estar falando sobre a profissão, sobre o curso de aeromédica, essa novidade aí na região. Inclusive vamos sortear um curso ao vivo aí pra vocês, de aeromédico, para alunos acima de 16 anos e abaixo de 16, vamos estar fazendo um sorteio aí também para algum curso aí do GTBC, tá? Então não percam às 18h30. De antemão, já queria deixar o convite aqui para nossa querida Sayan para uma próxima live, onde até o final aí os alunos podem deixar perguntas pertinentes e a gente aprofundar mais aí com os nossos jovens. Não só os alunos, né, mas também os nossos seguidores, os responsáveis, os pais, todos que nos assistem aí. Muito obrigado pela audiência de sempre. Então, no sábado também vai ter uma live aí super especial com o Rafa Bastos, o Céu da Super Nerds, onde nós também estaremos sorteando uma bolsa integral de estudos para todos que participarem ao vivo. Lembrando que só participa dessas promoções aí quem participa ao vivo e que façam perguntas e interajam, tá? Então, pessoal, tira uma foto aí, ó, dá um hashtag, faz aquela força aí do punho aí, Sayan. Marca a gente aí, tira um print na tela, compartilha e marca @GTBC e Clínica das Emoções, viu? Então é contigo aí. Teve duas perguntinhas, eu não sei se você quer responder ela aqui agora. A do Yuri da... Primeiro responder a Dandara, que a Dandara falou que tem muito medo de altura. Dandara, de Jesus, nós temos um curso aí de bombeiro civil, estamos inclusive concluindo construindo uma torre de rapel ali, e aí lá você vai lá com a gente fazer o curso de NR35, que é o resgate e salvamento em altura, que você vai perder o seu medo, viu? Mas só respondendo tecnicamente sobre o curso, mas você pode estar dando uma ajuda para ela tecnicamente, e tá aqui, ó, já junte-se a nós com o bombeiro civil. Cadê, ó? A outra aqui também tem medo de altura, duas com medo de altura, e o Yuri que tem medo de ansiedade. Tem medo não, desculpa, ele tem problema com ansiedade. Então assim, quando ele liga a gente tem logo que atender, né? Porque senão ele fica ansioso, esperando a gente retornar. Então aquele abraço, Yuri, se acalma, ela vai te ajudar aqui agora, viu? Um abraço aí para todos que estão ao vivo online conosco e continue aí com a gente. Eu vou responder primeiro a pergunta da Dandara, né? Porque é basicamente o que eu já respondi pro Yuri, tá mais ou menos relacionada àquela questão da agulha. Na verdade, você não tem medo de altura. A altura, ela só tá engatilhando algum trauma, alguma sensação que tá presa na sua rede emocional. Então, entenda, Dandara, que você tem que entender onde que tá a raiz. Qual que é a base desse medo? Então, feche os seus olhos, se veja na altura, sinta essa sensação quando você se vê em altura e pergunte: o que de pior pode acontecer comigo se eu cair? E aí você vai achar uma resposta. E quando essa resposta vier, você faz outra pergunta: e se isso acontecer, o que de pior pode acontecer comigo? E assim você vai perguntando até que provavelmente você vai achar a raiz. E quando você achar a raiz, você pode respirar e soltar, como eu já ensinei. Voltando para a questão da ansiedade, que é algo muito comum, né? Então a gente tem um índice de jovens e de pessoas ansiosos gigantesco, principalmente quem está aí se preparando para provas, quem está entrando nessa fase de que é uma decisão tão difícil, escolher sua próxima profissão, aquilo que você vai fazer pela sua vida inteira. A ansiedade também não é a raiz da situação, é só a superfície. E o ponto principal para você liberar a ansiedade é você fazer aquela soltura emocional que eu já expliquei algumas vezes aqui hoje. Então senta e respira. Outra coisa para ansiedade é a meditação. Eu não consigo meditar porque a minha mente é muito barulhenta. No início é isso mesmo que acontece. Aí o mosquitinho vai incomodar, o tempo não passa, a mãe chama e você vai começar a pensar. Mas imagina que você está num ponto de ônibus, os seus pensamentos são os ônibus e você está no ponto de ônibus. Você não vai pegar nenhum ônibus, você deixa o pensamento passar. Então você pode fechar os seus olhos também e contar as suas respirações. Conte as respirações de 0 até 10. Quando chegar a 10,
você zera e conta até 10 de novo. E assim você vai fazendo. Se você perder no meio do caminho, sem açúcar. Se você perder no meio do caminho essa contagem, você volta para zero. Açayan, qual é a quantidade de tempo ideal para eu meditar? O ideal, vou falar o ideal, gente. É óbvio que uma pessoa que nunca meditou não vai conseguir chegar nesse ponto. É 40 minutos pela manhã e 40 minutos à noite. Quando você faz esse tipo de meditação silenciosa, não é aquelas guiadas não, porque o YouTube tá cheio de meditação guiada. A meditação guiada, ela só vai trazer mais barulho para sua vida. Eu sou adepta da meditação silenciosa mesmo. Então ali você fica respirando, contando de 0 a 10, de 0 a 10, até que vai chegar um momento, obrigada, que você vai conseguir silenciar os seus pensamentos. Gente, e a meditação, ela aumenta o foco. Se você tem problema de foco, de se concentrar no estudo, em provas, é porque a sua mente está muito barulhenta, você está sofrendo por antecedência, você já está sofrendo achando que você não vai passar na prova, que você não vai conseguir dar conta do edital, que é muita matéria para estudar e a prova já está com o edital aberto. Então, respira, começa a meditar. Eu não consigo fazer os 40 de manhã, 40 à noite, faça 5 minutos, faça 10 minutos, vá até o seu limite. E vá mais um pouquinho. Vá até o seu limite e vá mais um pouquinho. O que é muito comum, principalmente para quem está estudando para a prova? Porque lá está o edital aberto. Aí vamos imaginar que você tá aqui. Tá dando para ver, gente? Tá legal? Agora tá. Vamos imaginar que você tá aqui. E que aqui seria 100% do edital. 100% aquilo que você quer. E daí, você só se preocupa em chegar aqui. Você não se preocupa naquele 1% que você caminhou hoje. Naquele 1% que você vai caminhar amanhã. E aí você começa a desesperar porque você tá com o olhar aqui. Você não tá com o olhar no que você pode fazer hoje. Isso gera ansiedade. E isso faz com que você reduza o seu poder de concentração e foco. E você, em vez de concentrar naquilo que você tem que concentrar, o que você faz? Você preocupa só com isso aqui. Então, pensa bem, se você fizer 1% por dia, logo, logo você vai estar nos 100%. Lembrando que estar ocupado é diferente de estar produtivo. Então, não adianta você se comprometer a estudar 12 horas por dia, sendo que você só consegue render 3, 4 horas por dia. Seja sincero com você. Seja sincera com você. Ah, eu me comprometi a estudar 10 horas por dia, mas quando chega em 5 horas eu já não consigo mais pensar e raciocinar. Então, o que você vai fazer? Você vai levantar, você vai respirar, você vai dar uma voltinha, vai beber uma água, vai fazer um exercício físico, vai meditar, traga alguma atividade que você gosta de fazer. E aí depois você volta pro estudo. Outra coisa que eu indico bastante, que dá super resultado para quem tá estudando aí a longo prazo, tá se preparando para alguma prova, é a cada 1 hora de estudo, você pare pelo menos 5 minutos. E uma vez por semana, você tire como dia off. Certo? Isso vai aumentar o seu poder de foco e concentração. Vou beber um cafezinho aqui enquanto olham as perguntas e aí eu já volto com outro assunto. Pronto, puxa pro lado de cá pra moça poder respirar, né, gente? Espero que vocês estejam gostando aí, que hoje é uma verdadeira aula para vocês aprenderem a controlar suas emoções. Então tá ajudando muita gente aí na parte de ansiedade, na parte de nervosismo, onde você tem medo e você pode se dar mal aí numa prova, numa avaliação da sua escola normal e também, né, dos concursos públicos e exames de maneira geral. Então eu queria aproveitar para mandar um abraço aqui pro Dan Almeida, que é sobrinho do nosso milico brocador, marinheiro Leandro Santana. Tá assistindo a gente do CPM, né, lá de Itabuna, do Colégio da Polícia Militar. Abraço aí, viu, Dan? Nós estaremos colocando o nosso curso aí preparatório para carreira militar em breve, assim que voltar da pandemia. Já era para ter colocado, mas infelizmente também de quarentena, né, gente? Então, hashtag fique em casa, quem não puder, tiver que trabalhar aí, use máscara, viu? Aqui nós estamos seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, mantendo a distância recomendada, né, e passando álcool em gel o tempo inteiro, tudo direitinho. Então,
estaremos marcando aí em breve com vocês uma próxima live aí também com a Sayan. E vai estar disponível para vocês essa live aqui, assim que terminar, vai estar aí no Instagram e no YouTube do Milico Brocador e também no YouTube do GTBC CPCM. Vai lá, se inscreva no canal, deixe seu sininho e ative as notificações. Então tá contigo aí, Sayan. Nós temos quanto tempo aí ainda, meu videomaker Alessandro, YouTube, criador das redes sociais? Em torno de 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos, para você gerenciar aí o seu tempo, Sayan, tá contigo. Já aproveitando, né? Deixa aí também a sua sugestão para outras lives, outros temas. Manda aí, galera, porque a gente quer realmente aí identificar qual é o seu maior desafio. O que tá te emperrando aí de você conseguir essa tão sonhada aprovação. Rapidinho, um abraço aqui especial pro pessoal do Facebook aqui que tá nos acompanhando. Sargento do Bombeiro Militar, Sandro Valverde. Um abraço aí, guerreiro, para todos vocês aí da corporação, viu? Uma boa noite a todos que estão aí também no Facebook e no Instagram. Tamo junto, tá contigo, Sayan? Gente, vou falar outra coisa que muita gente tropeça. É achar que ser multitarefa é a melhor coisa do mundo. Não, isso não é o ideal. Você ser multitarefa também reduz a sua produtividade e o seu foco. Então, sabe aquela pessoa que vive se gabando porque é multitarefa? O cérebro dessa pessoa vai acostumar a fazer várias atividades ao mesmo tempo? Sim, fato, ele vai se acostumar. Só que isso vai reduzir o seu poder de foco, o seu poder de concentração. E o que vocês mais precisam? O que a gente mais precisa? De foco e concentração. Então, se pegou fazendo 2, 3 tarefas ao mesmo tempo, para e termina uma tarefa. Depois você começa a outra, e depois você começa a outra, e assim você vai. Então, dica também de produtividade, de aumento de foco e gerenciamento de emoções. Porque quando você vai até o final daquela atividade, você vai se sentir com prazer. O seu cérebro vai liberar hormônios de prazer. E aí você comemora, porque você chegou até o final da atividade, até o final de uma tarefa. E assim você faz sempre. Toda vez que você conseguir cumprir alguma coisa, toda vez que você chegar no final do seu dia que você estudou, toda vez que você terminar uma aula, terminou um curso, se parabenize. Porque nós somos muito acostumados a só descer o chicote. Só se cobrar. Só se cobrar. Mas não foca naquilo de positivo que você já fez. Então, foca no positivo e amanhã eu faço 1% a mais. Foca no positivo e eu faço 1% a mais. Se você só focar no problema, a solução nunca vai chegar e você nunca vai sair do lugar que você tá, porque a ansiedade vai comer no centro, vai te desgastar. Então, foca na solução, foca no que você já fez e se parabenize. Tem até uma ideia bem legal. Você pode fazer um carimbo dizendo, tipo, eu sou foda. E aí, toda vez que você chegar no final do dia, você carimba. Carimba lá uma folha de papel, ou então prega lá uma folha de papel na sua parede. Toda vez que você chegar no final do dia, coloca o carimbo lá e aí você vai liberar hormônios da alegria, hormônios de prazer dentro do seu ser. Combinado assim, você também já vai sentir bastante diferença se você começar a fazer isso. Outra coisa que dá muito certo principalmente para as pessoas que se sabotam muito, é você pegar, não sei, o distintivo, a foto, o diário oficial lá e você escreve seu nome e você coloca atrás da sua mesa de estudo, atrás do seu computador. E todo dia de manhã, antes do estudo ou de tarde, a hora que você sentar para estudar, você faz o quê? Você se conecta com aquela imagem. Você lembra do seu sonho. Você está conectado com aquilo ali. Então, a possibilidade de se você se sabotar é muito menor do que se você não estiver conectado com aquilo que você quer. Então, já separa aí as imagens do que você quer, cola atrás do seu computador, da sua mesa de estudo e todo dia você olha para aquilo. Aquilo ali vai te dar um gás novo, vai te dar uma energia nova. E aí você vai se sentir muito mais feliz fazendo aquele passo a passo, tirando o foco do problema, foco na solução. Gente, foca na solução. Porque de problema a vida tá cheia. Então foca na solução, esquece o problema.
Vamos ver se a gente tem mais alguma Vamos lá. pergunta. Ô, Valverde, um abraço aí a todos os bombeiros militares, Sargento Valverde, do Corpo Bombeiro Militar da Bahia. Um abraço, viu, meu querido? Então, só para ressaltar isso daqui, vem para cá um pouquinho, a gente está tentando manter uma distância por conta justamente das recomendações, né? E sempre passando álcool em gel, saiu aqui e coloca a máscara, porque para gravar o vídeo de máscara, realmente a gente já tentou e é muito ruim, gente. Então, vamos lá. Para falar aqui para o nosso pessoal aqui que está no Facebook e Instagram, só queria deixar ressaltar dessa parte que você falou, que é muito importante. Então, assim, o que acontece? Você falou, né, que para quem quer ser aprovado em um concurso público, por exemplo, pegar o edital, deixar ali na porta do guarda-roupa, ou próximo ao espelho, todos os dias quando levantar, vai lá olhar, que a pessoa não vai se auto-sabotar. Que é o quê? O primeiro tema da primeira live que nós tivemos aqui, autorresponsabilidade e procrastinação. A pessoa deixa para amanhã, ou não se responsabiliza tanto. Então, isso é uma dica que está atrelada em todas as lives que nós já fizemos. Por exemplo, também aqui, metas, técnicas SMART para criar a meta, planejamento. Então, os alunos estão acompanhando, que estão entendendo, tá um assunto entrando dentro do outro. Então, assim, para quem tem o sonho de ser médico, pega uma foto de você de médico lá, ó, de algum médico, referência, e coloca na porta do seu guarda-roupa, e da mansão que esse médico tem, e do carrão que esse cara tem, e da família linda que você quer criar, e coloca ali, para isso te estimular todos os dias quando você acordar. Quem quer ser um policial, quem quer ser um bombeiro, a profissão que você quer seguir, você coloque lá. E outra coisa que eu achei extremamente importante que você falou, Sayane, é a parte das pessoas se autovalorizarem, e também o carimbo do eu sou foda, eu consigo, eu sou top, que a gente tem até o slogan, né? Eu quero, eu posso, eu consigo, GTBC. Então, se você quer, você pode. Se você pode, você vai conseguir. Desde que você não se sabote e que você siga suas metas, seu planejamento diário para conseguir chegar lá. Como você falou, quando você mostrou aquele alvo ali bem interessante, a pessoa às vezes só preocupa em chegar lá e não preocupa com o que vai fazer dia a dia, traçar os horários pela manhã, pela tarde, nas suas metas diárias para conseguirem chegar lá. Então, eu acho que foi de extrema importância e até agora está nos ensinando bastante aí. Acredito que todos estão acompanhando, estão aprendendo demais também. Então, vamos lá, vamos abrir aqui para uma pergunta que apareceu aqui da nossa querida Bárbara de Barrolândia. Um abraço aí a todos. Ó. Ela falou que é uma pessoa muito calma, mas se estressa muito facilmente. O que ela pode, assim, a pessoa, por exemplo, tá calma e do nada fica nervosa. Às vezes, não sei se pega no calo, alguma coisa, mas fica nervosa do nada. Então, o que você pode dar de dica aí para nossa querida? Exemplo, viu? Nosso orgulho, Bárbara mandou foto hoje mesmo estudando, estuda todo dia. Enquanto tem uns que estão estudando aí várias horas por dia, alguns outros a gente pede, né, que comece pelo menos com 30 minutos diários, uma hora, aí vai para 2, vai para 3, até chegar nesse ponto que você falou, que quem quer passar no concurso fica o dia inteiro estudando, mas não adianta também estudar fadigado. Então tem que respirar, ter o seu tempo de lazer, para que tudo dê certo aí na vida de vocês. Então peguem tudo que ela está falando, eu vou pedir até para a gente preparar, juntamente com a equipe pedagógica, aqui um material para eles escrito de tudo que a gente está falando, para facilitar para eles entenderem melhor cada palavra, cada dica que foi dada aqui para vocês, uma verdadeira aula de gerenciamento de emoções. Então, por favor, responda a nossa querida Bárbara, está contigo. Bárbara, vamos lá. Você não é uma pessoa calma. Você anda reprimindo a sua raiva. Vamos desmistificar primeiro esse ponto. Você vai acumulando dentro de você até que em algum momento você não consegue segurar e você, pá, explode. Imagina bem uma bomba relógio. E é isso que está acontecendo. Então, dica pra você, Bárbara. Pega a sua almofadinha, entra no seu quarto e soca a almofada. Realmente, assim, seja sincera com você. Essa questão da autorresponsabilidade, ela é bastante importante. Você precisa ser sincera com você. Há quanto tempo você acumula uma raiva, você diz o que você não quer, você diz o que você quer, você é obrigada a fazer o que você não quer, porque você quer agradar os outros. Mas aí você acaba não se agradando, acumulando raiva, porque você faz as coisas insatisfeitas e depois você acaba descontando em alguém que está mais próxima de você. Então, tenha clareza disso, Bárbara. Quanto tempo você acumula essa raiva? Você pode ir, né? Como eu falei, naquele momento em que a raiva vem, você pode descontar numa almofada, no espelho. Você pode fazer a questão do punho. Eu não sei se você está acompanhando aqui desde o início, mas a primeira dica que eu dei é a raiva veio, tipo, fecha o punho. A raiva veio, fecha o punho. E aí depois você vai pro quarto e você descarrega essa raiva lá na almofada ou no espelho.
E aí, Bárbara, você não vai negar a emoção que você está sentindo. Porque lembra aquela questão da repressão? Eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir ciúme, eu não posso sentir medo, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir aquilo. Eu tenho que estar o tempo inteiro controlando. Só que a emoção, ela é algo muito instintivo. Se você não fizer essa parte de gerenciamento, explodir vai virar parte do seu dia a dia. Então, você ter clareza do que você está sentindo e saber como canalizar essa raiva para um bom lugar já é um tipo de gerenciamento de emoções. Não adianta você negar dizendo que você não está se sentindo com raiva. Não adianta você explodir, porque depois você vai ficar com culpa e é provavelmente isso que está acontecendo, já que você mandou a pergunta. O ideal é você fechar a mão, ir para um quarto, ir para um espelho e descarregar a raiva ali, só você e você. Depois você vai se sentir cansada, mas é como vomitar. Gente, pensa na raiva como vômito. Você não sai vomitando em todo mundo. Mas se você come uma coisa que não te fez bem e você também não vomita, deixa ela no seu estômago, o que vai acontecer? Você vai se passar mais mal ainda, a ponto de ter até uma intoxicação alimentar e ter que ir para o hospital. Assim também são com as emoções. Não vomite suas emoções nos outros, mas coloque para fora de uma forma saudável. Bacana, bem legal. Eu acredito que nós já estamos encerrando um pouco o nosso tempo. Eu queria ver como é que tá aí. Tá aparecendo eu aí, Alessandro? Vira pra cá um pouquinho. Queria pedir para ver como é que tá o tempo aí, a agenda, né? A agenda da nossa querida Sayan, para ver se a gente pode já marcar uma próxima live aí na semana que vem, pra gente esclarecer melhor todos os pontos dessa parte de gerenciamento de emoções. Então, uma outra coisa, uma dica aí que eu queria dar para alguns alunos que às vezes sentem dificuldade, queria pedir para você explanar isso pra gente aí antes de encerrar, que eu acredito que pelo Insta já tá próximo de encerrar ali para formar uma hora, né? Nós começamos 17 e pouquinho, já está próximo, deve dar mais uns 5 minutos. Então, por exemplo, aquela pessoa que ela pratica uma autossabotagem, que é, por exemplo, ela faz a procrastinação. Ela não está cansada, porque está de quarentena, não está indo para a rua, está em casa, mas aí aquele negócio que quanto mais a pessoa descansa, mais quer descansar, né? É a preguiça. Então, o que acontece? Essa pessoa às vezes fica protolando, e aí ela tem uma certa dificuldade de começar. O que pode dar de dica para essa pessoa, para aquela pessoa que ainda está aí acordando para a vida, começar e dar um start? O que ela pode fazer para poder criar uma coragem de poder reagir aí, não ficar aí esperando apenas voltar, passar a pandemia, né? Isso que a gente costuma falar, nós já estamos fazendo lives aí há quase 2 meses, desde quando começou a pandemia, lives semanais, mais as aulas online e tudo. Então, enquanto muita gente está parada, nós temos inúmeros alunos que continuaram estudando em casa, se preparando. Então, esses aí vão ser vencedores, vão passar nos concursos públicos, vão conseguir o melhor emprego, vão conseguir as melhores faculdades e assim por diante. Então, para quem ainda está parado aí, o que você pode falar para ativar essa galerinha nossa aí? E se você topa o desafio, se você tem um tempo livre na semana que vem, aí depois a gente marca a data e vê o melhor tema, inclusive com as dicas aí que vocês quiserem, viu? Aproveitem que a Sayan disponibilizou, galera aí do Face e do Insta, e nos envie sugestões aí do tema da próxima live. E sigam também @Clínica das Emoções, da nossa querida Sayan Ramos aqui. Por favor, contigo. Vamos lá. Então, isso é muito comum, gente. Primeiro eu vou me comprometer aqui com vocês. Semana que vem, depois a gente divulga a data. Então, manda aí a sugestão de temas para que a gente possa ir exatamente no seu ponto de dor. Você que está se sabotando, é muito importante que você tenha clareza de que, na verdade, a vida é movimento. Pensa num rio. Represa essa água agora. Tira toda a correnteza dela e represa essa água. O que vai acontecer? Essa água vai apodrecer, vai feder. E assim também é na sua vida. Por que você está se sentindo muito cansado sem fazer nada? Porque você está gerando energia, se desgastando e não fazer nada. Por mais contraditório que isso possa parecer, é exatamente isso que está acontecendo. Você está se desgastando porque você não faz nada, mas você se culpa por não fazer nada. O nosso cérebro, dizem que são 21 dias para você implementar uma nova rotina na sua vida. Eu digo logo, faça por 30 dias para não correr risco. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer, você vai tirar nem que seja 10 minutos, meia hora do seu dia
e você vai aplicar aquela nova atitude ao seu dia. Então vamos lá, é estudar, é ver uma aula, o que quer que seja que vai te aproximar do seu sonho, você vai colocar no papel e aí você vai se comprometer com você. Você pode se comprometer com algum familiar ou publicamente no seu Instagram, enfim, da forma que você achar. Porque quando você se compromete publicamente é mais difícil de você se sabotar. E aí todo dia você vai lá e vai levantar e vai fazer. Lembrando do carimbo, do Sou Foda, fez, se parabeniza. Não fez, respira, você tem uma outra oportunidade amanhã. E aí, se você conseguir fazer isso por 30 dias, acabou. Já tá lá como rotina, como hábito. Por quê? Se você entrar num caminho de mata fechada, e assim é o nosso cérebro, você nunca foi por aquele caminho. É óbvio que a primeira vez que você passar num caminho de mata fechada, você vai se arranhar. Você vai se machucar porque o mato tá muito denso, tá tudo muito fechado. Mas conforme você vai passando, uma clareira vai abrindo ali e vai ficando cada dia mais fácil, cada dia mais fácil. E é essa a dica que eu dou. Então, conforme você vai ficando cada vez mais parado, você vai apodrecendo, você vai perdendo a sua energia vital, a sua força de viver. E aí coloque um tempinho mínimo ali de 10, 20, 30 minutos e faça todo dia. Colar essa figurinha também do seu sonho atrás da sua, não sei, do seu guarda-roupa, no seu espelho, na sua mesa de estudo, também vai te dar um gás extra. Agora, de tudo isso, para você não se sabotar, um ponto é muito importante. Você geralmente pergunta para uma pessoa assim, você quer o que da vida? Eu quero estabilidade financeira e ser feliz. Para que isso não é sonho. Isso aí é consequência do seu sonho. Você tem que saber onde você quer chegar. Ninguém entra no Uber e diz, eu vou para qualquer lugar. Você tem que determinar exatamente aonde você quer chegar. Então, se é no concurso da PM, eu quero ser aprovado no concurso da PM. Se eu quero ser bombeiro, eu quero ser bombeiro. Se eu quero ser médica, eu quero ser médica. Tenha clareza de onde você quer chegar. Não saia atirando para todo lado, porque aí você não vai chegar em lugar nenhum. Então, esses são os pontos para te ajudar a acabar com essa procrastinação. Se comprometa com uma meta pequena, porque também se comprometer com uma meta muito grande, em que você não dê conta, vai gerar mais autojulgamento, mais culpa, mais desgaste de energia, mais sensação de que você não está fazendo nada e só está procrastinando. Então vem comigo, Alessandro. Resumindo, pessoal, dê o primeiro passo. Comece, não fique parado. E aqueles que já estão estudando, vamos aumentar essa meta aí. Vamos colocar mais esforço e dedicação. E conforme aqui o nosso querido bombeiro militar aqui do 6º Grupamento Valverde falou, determinação e foco são essenciais. Então você tem que ser uma pessoa determinada e tem que ter o foco de onde você quer chegar, para você conseguir chegar lá. Então, pessoal, por favor, aproveitem conhecimento adquirido hoje aí de forma gratuita. Vamos estar marcando a próxima aí com vocês. Não fiquem de fora. Marca a gente aí, quem tá assistindo, quem assistiu. Marca a gente aí, viu? Faz um @GTBC. Tira print aí, gente. Tira print aí. Vamos fazer o V da Vitória? Pode? V da Vitória, pode sim. Tira já um print, marca, pessoal. lá. Marca aí, @GTBC Cursos, @Clínica das Emoções. Segue a gente lá, a gente vai seguir de volta e vai vir uma novidade pra vocês na próxima live aí com... Pode falar ainda não, né? Surpresa, né? Que a gente tinha programado. Na próxima a gente libera a surpresa aí pra vocês. Então não percam. Um abraço aí a todos do Facebook. Já estamos aí encerrando. Um abraço a todos do Instagram e os que vão ver aí depois no YouTube que tá salvo. Queria agradecer imensamente, viu, Sainha, você ter vindo aqui hoje. Grata também. Muito obrigado. Vou abrir para você fazer as considerações finais. E um abraço a todos que nos acompanham. E até a próxima, em breve. Fiquem conosco agora, 18h30. Já vai começar do Yuri, viu, pessoal? Não percam. Gente, quero agradecer vocês que disponibilizaram um tempo de estar aqui com a gente. Vocês que já estão assistindo essa live, que já têm acompanhado tudo que está sendo feito aqui no GTBC. Vocês já são diferentes, vocês já estão um passo na frente. Então, se parabenizem por isso. Deem aquele eu sou foda, carimba aí que hoje você já fez 1% a mais. Não se preocupe naquele 100%, mas
foca naquilo que você já fez hoje e vocês já estão de parabéns, vocês disponibilizaram o seu tempo, vocês poderiam estar assistindo TV e fazendo qualquer outra coisa. E amanhã faz 1% a mais e depois de amanhã 1% a mais e daqui a pouco os 100% vai estar completamente cheio e você já está lá batendo na porta do seu sonho. Valeu, galera! Então é isso aí, só para finalizar, faz o carimbo lá e ó, seja foda, viu? Um abraço a todos, Deus abençoe, até a próxima live. Tamo junto. Hashtag tamo junto. Cerrei. Chegou aqui também. Fechou, muito obrigado. Foi lindo, viu? Parabéns.